Tá vendo aqui? O Sol está aqui, ó, em 18 graus e 42 minutos de Virgem, né? Do outro lado aqui, ó, tá? Formando uma quadratura, tá vendo esse símbolozinho aqui, esse risco vermelho, é uma quadratura com a Lua. Então, aqui é mutável de terra, que a gente estava falando hoje à tarde, e aqui é mutável de fogo. Então, aqui, quando está aqui, a Lua crescente, quarto crescente. Quando teve aqui em Escorpião, se tivesse aqui, seria crescente só, fase crescente. Aqui no caso, seria a fase, se a Lua tivesse aqui, seria divergente, né? O corcunda, melhor dizendo, quase cheia, né? E quando chegar aqui, ó, vai estar cheia. Então a Lua está ali em cima, está em Sagitário, né? Essa Lua em Sagitário já mostra esses padrões de ansiedade que a gente está vivendo até pelo complemento. O regente de Sagitário é Júpiter e está do outro lado aqui, bem pertinho de Marte, tá vendo? Então, o que que acaba acontecendo? Fica essa questão da gente querer se voltar ao mundo, fazer as coisas e programar um monte de coisas para a gente fazer, realizar, e nem sempre as 24 horas do dia são suficientes para toda essa empreitada que a gente programa na nossa cabeça, né? Então, com isso, esse Júpiter aqui sempre rege essa parte ligada ao fígado, à expansão, a tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Começando com uma lua em Virgem, tem essa coisa assim, de como a gente gostaria de estar vivendo, né? As coisas que a gente gostaria de estar organizando para a vida fluir com mais calma e mais determinismo, ou seja, alcançar os objetivos que a gente quer. E com Marte também traz esse furor, essa energia, essa gana, essa garra para conseguir. Isso do lado positivo, porque do lado negativo, qual seria? O lado negativo é a ansiedade, né? É se atropelar com as coisas. Muitas vezes, ter gasto que é desnecessário, percebe? Pensando, ah, não, vai entrar um dinheiro amanhã, eu vou fazer tal coisa e vai trazer um benefício. E contando com o ovo na galinha, né? Ou seja, se a galinha botar os ovos, lindo. Agora, se não colocar, a gente vai ficar com déficit aí. Então, sempre fica essa questão desse bom senso e respirar fundo, controlar a ansiedade e ver as prioridades, porque o Sol em Virgem fala exatamente disso. É necessário isso agora? É preciso? Não, mas isso aí vai ser bom para o futuro. Tá. E qual é a organização? Percebe? Qual é o dinheiro? Qual vai ser a melhoria? Está contando com o quê? Isso tudo, né? Então, chamando esse fogo para a realidade. Porque o fogo tanto constrói, né, a Terra como destrói ela, como um vulcão, né? Explode e destrói toda a Terra ao redor. Mas a gente sabe que a terra do lado do vulcão é extremamente rica, né? Somente, por exemplo, tem algumas uvas que só dão em alguns lugares próximos aos vulcões. Então, mas a gente tem que saber dessa intemperança, ou seja, o fogo, quando explode, não fica nada ao redor. E fogo e ar é aquela coisa que tudo sobe, né? Fica aquele fogo, né? Montanha acima. Passado esse momento aí desse furor, coloca as ideias, negocia as coisas, é um momento bom para isso, tá? Organizar as coisas e organizar os sonhos, as vontades que se tem de fazer viagens longas, é um momento bom para organizar, tá? Agora, passado esse momento, vai cair aqui a Lua daqui a uns 2 dias, tá? Do lado aqui de Plutão, em Capricórnio, retrógrado, tá? Interiorizado. E aqui, essa cruzinha aqui, é a roda da fortuna e infortúnio. Na verdade, é um ponto arábico que a gente fala. Ou seja, como a gente pode adquirir, no momento atual, mais fortuna, mais diligência nas coisas, atingir resultados, tá? Então, fica muito essa coisa do Capricórnio, do trabalho, de ter responsabilidade, de ter hora, de ter momento, de cumprir essas coisas, né? Para que as coisas andem. Mas tudo em Capricórnio é moroso. Tudo é uma estrutura que tem que ser montada. Ou seja,
Capricórnio rege as articulações, por exemplo, do corpo e o sistema ósseo. Então, ele dá estrutura às coisas. Mas, por um outro lado, o tempo que a gente quer, muitas vezes, não é o tempo dele, né? Tanto é que a Lua percorre em 28, 29 dias todo o zodíaco, todos os 12 signos do zodíaco. Já Saturno vai demorar 28, 29 anos para fazer o mesmo trajeto. É interessante notar que tanto a Lua quanto Saturno tem essa relação desses 28 para 29, ou seja, finalizando o ciclo praticamente com 30, tá? Então, tanto a Lua, tanto quanto Saturno são base para a encarnação, ou seja, uma lida com toda a parte aquosa do corpo, né? Então, a gente nasce envolvido num ventre, numa barriga, numa bolsa de água, né? E demora-se alguns dias, semanas, meses, né, para fechar a moleira. Isso é tudo ligado a Saturno, né? O crescimento, a agricultura, né? É o Cronos, é o tempo e espaço, ou seja, é o primeiro signo de inverno. Então, quando a gente entrar do lado de Plutão ali, em Capricórnio, tem as coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. E se a gente não mudar, o que acontece? A gente vai contra a gente mesmo, gerando crises, né? Então, coisas que nós deixamos de fazer, coisas que nós prorrogamos, coisas que nós enrolamos, coisas que nós procrastinamos, deixamos de lado, nesse ponto serão cobradas. Então, na verdade, mas essa cobrança vem de nós mesmos, da nossa própria alma. Já que o oposto de Capricórnio é Câncer, é o signo do caranguejo, ou seja, a maternidade, a mãe, né? A base, a alma, coisas que estão guardadas na nossa alma, que precisam ser movimentadas, emoções, trabalhos, coisas que a gente tenha que começar a iniciar, é o momento certo, né? E mudar muitas atitudes, né? Organizando, tendo horário, começo, meio e fim, vamos assim dizer, que Capricórnio cobra isso, ou seja, para atingir o objetivo, erguer a casa, precisamos colocar cada tijolinho no seu devido lugar, né? De forma pensada, programada, né? Então, quando está já nessa fase dessa lua, chegando ali a, a Aquário, né? E Aquário aqui já não tem mais nada, né? Ou seja, não tem nenhum planeta. A Lua praticamente vai ficar a influência desse Plutão em Capricórnio até encontrar com o nosso amigo Saturno aqui, ó, no final de Peixes. Aí vai estar chegando em Peixes no momento da Lua cheia. Essa Lua cheia vai sofrer um eclipse, tá? Então, nesse eclipse aqui, ó, percebe que ele vai fazer, a Lua vai fazer uma ponte aqui. Capricórnio está aliás, Capricórnio não, Saturno está em 15 graus de peixes e aqui Netuno está em 28 graus de peixes, ou seja, não estão juntos, não estão em conjunção. Se tivesse aqui 25 graus ou aqui 18 graus, estaria em conjunção, né? Porque são 10 graus diferentes para o outro. Mas quando a Lua entrar aqui no meio, vai fazer uma ponte entre Saturno em peixes e esse Netuno em peixes também. Ou seja, o momento que existe o eclipse, a Terra fica cobrindo, né, a Lua. Então, some esse espelho, né, que nós temos no céu. É como se a nós fosse cobrado de nós aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós não seguimos. A luz se apaga. Então, é um momento de reflexão. E nesse momento, até chegar lá, ficam os cuidados de cuidar da casa, do corpo, da mente e da alma. E peixes, por ser um signo de água, né, e muito espiritualizado, também ele fala do quê? Das ilusões, né? Já que Netuno ele tem essa parte de sonhador, de trazer alegria, felicidade, né? Por outro lado, ele traz ilusão, ele traz o sonho, mas o sonho ilusório, né? É onde a gente projeta as coisas, aquilo lá vai ser fantástico, mas sem base nenhuma. Então, essas ilusões, claro, em excesso vão trazer obsessões, né?
essas obsessões, tanto espirituais, tanto quanto materiais, ou seja, com isso, afeta o nosso sistema imunológico, afeta a comunicação, né, do corpo. Então, muitas vezes, a pessoa começa a gerar um desvio mental, começa a ter um estresse, começa a ter várias doenças aí, de fundo emocional, tá? Mas que abaixam a imunidade da pessoa e causam um desequilíbrio mental mesmo, tá? Até porque também o nó do norte aqui, ó, tá em Áries, e Áries rege a cabeça, né? Fazendo aí uma conjunção com esse Netuno. Então, é um momento bem especial para a gente limpar os nossos armários da nossa alma, limpar as coisas que estão guardadas e se perdoar, perdoando o outro, arrumando a casa para entrar num novo momento de cura, que está favorecido aí. Até por esse Quirón aqui em Áries, né? E ele está retrógrado, mas voltando a dizer, retrógrado não quer dizer negativado, e sim interiorizado, fazendo aqui, ó, uma oposição aqui a essa Vênus em Libra, tá? Chegando e falando assim, olha, aonde você, com o seu objetivo, né, com seus desejos, onde que eu, com os meus desejos, vão contra o equilíbrio para com o outro, né? Ou seja, muitas vezes a gente quer ser bem tratado, mas não está tratando bem o outro, quer ser tratado com atenção, mas não dá atenção devida ao outro, né? Aonde isso está desequilibrado, aonde a gente tem que se doar mais para atingir o nosso objetivo em comunhão, em equilíbrio, né? Inclusive, tratando disso também na lua divergente, que é a última fase da lua cheia antes de chegar na minguante, né? Que ainda está muito carregada com essa energia da lua cheia, tem Urano aí, trazendo uma nova energia, uma dinâmica toda para a Terra, ou seja, realizar as coisas na Terra, trazer essa luz para a Terra, modificando muitas vezes os sonhos que a gente teve ali, umas ilusões que a gente teve com esse Saturno ali. E trazendo, sim, o equilíbrio para com o outro. Como posso? E a mensagem fica aquela: como eu posso fazer com que o meu trabalho, minhas coisas fluam, sem gerar um esgotamento, sem gerar um atrito desnecessário, né? Tendo uma certa empatia maior para com o outro, para que através disso eu consiga realizar os meus desejos, os meus sonhos, os meus objetivos de forma equilibrada, né? Indo sim, a ambição é uma coisa boa, mas ela não pode ser desmedida, porque senão a gente atropela o espaço do outro e isso, claro, vai gerar descontentamento e até oposições e dificuldades que não seriam necessárias. Passado esse momento, chegando aqui já praticamente na lua minguante, quarto minguante, a gente está com Júpiter aqui, ó, né? E esse momento vai ficar bem marcante porque vai fazer essa conjunção, essa ponte entre a energia jupiteriana e a energia de Marte. Ou seja, Marte já é no signo de Caranguejo e o Júpiter aqui no signo de Gêmeos, tá vendo? Nesse ponto aqui, faz essa ponte. Isso traz um momento de grande euforia, grande força, né, no mapa, como a gente está vivendo, só que mais marcado aí. Ou seja, nesse momento da quarta minguante, quando a lua já está se recolhendo, ou seja, ela está indo em direção ao encontro novamente com o Sol, fica essa questão do que foi bom esse mês, o que foi ruim. Quais foram os frutos colhidos em todo o trabalho que a gente fez esse mês, o que é positivo e o que necessita ser melhorado, né? É um momento também que entra numa quadratura ali com Vênus, ou seja, o desafio de que essa expansão tenha lastro. Não adianta um navio querer partir em alto mar se ele não tem lastro, se ele não tem um peso que coloque ele em equilíbrio, né? E isso é uma coisa externa, muitas vezes, ou seja, o que a gente sente é o que a gente quer para a nossa vida, o que nós
angariamos emocionalmente, fisicamente, ter na nossa casa, a gente tem que trazer de fora. Isso tem que estar em equilíbrio com o outro. E tem que estar em equilíbrio com conosco mesmo, ou seja, a gente se sentir útil sem se vender, sem se corromper, né, com todo esse processo. Mercúrio aqui, esse mês, ele está em Virgem, ou seja, favorecendo muito esses trabalhos de cura e todas as coisas relacionadas. E a gente, no finalzinho dessa alunação, vai voltar a encontrar essa energia de Mercúrio, né, antes de encontrar com o Sol, para uma nova lua nova, no signo agora de Libra, lá para o dia 2 de outubro. Esse mês todo na Kabbalah é conhecido como o mês de Elul, né? Esse mês de Elul, ele fala muito dessa questão de arrependimento, porque tudo aquilo que nós passamos esse mês, tudo aquilo que foi colocado esse mês, como pode ser trabalhado, ou seja, o arrependimento, reavaliar como foi todo esse nosso ano, para a entrada de um ano fora, ou seja, para buscar novos relacionamentos, nova forma de viver, de estar, de trabalhar, pedindo perdão, né, misericórdia. É falado que nesse momento, em Elul, o rei vem ao campo, ou seja, Deus está no meio do povo. Então, é um momento de pedir, sim, misericórdia, é um momento de pedir, conversar com Deus para trazer as coisas. Chamar essa energia divina para nos curar, para que nós possamos ser mais úteis e repassar essa luz que vem para nós para o outro. Então, é um mês também que, se a gente busca caridade, a gente tem que fazer caridade, ou seja, trazer a caridade para o nosso entorno, para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade do que nós. E a gente sabe bem que a gente quer misericórdia, a gente tem que dar misericórdia. A gente quer trabalhar, então muitas vezes começa a trabalhar sem ter um ganho, né? Tem uma frase em hebraico que é bem interessante, Anile dodi vedodi li baroe bassosanim. Isso quer dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Isso, essencialmente, as primeiras letras remetem ao mês de Elul. O Aleph, Lamed, o Vav e o Lamed, chegando a formar as primeiras em código, falando Elul, ou seja, quem que é o nosso amado é Deus, né? Então a nossa alma é feminina, né? E o espírito é masculino, essa luz que vem do alto é masculina, que vem preencher então a nossa alma com um novo espírito, né? Fazendo com que nasça uma nova força, uma renovação, né? Da nossa alma em função das coisas que nós queremos. Então, é sempre um momento que é de limpeza, de cura, é um momento de a gente rever tudo que foi bom e foi ruim, né? Tem a relação de trazer essa energia para o renascimento humano novo. Né? Se a gente olhar o céu, o firmamento, né? A gente divide ele em 12 casas, como 12 apóstolos de Cristo, né? Como 12 meses do ano, 12 tribos, né? Então, o firmamento, o céu é dividido em 12 partes. Cada uma dessas partes é colocado um mês que tem a ver com a energia do firmamento, do céu, tá? E um coro angelical, né? Eu vou deixar um arquivo com vocês, eu vou enviar para vocês duas. Esse arquivo está relacionado à entrada da lua e à fase, né, em cada dia. Ou seja, isso facilita bem para ir se sentindo como as coisas acontecem para nós, né?
aqui. Tá vendo aqui nesse arquivo, então, a gente já tem aqui, ó, a, a entrada da Lua em cada signo, quando ela acontece, né? Então, a Lua entrou no dia 2 de setembro, né? Às 0h48 no signo de Virgem. No dia 2 às 10, 11 horas praticamente da noite, ela estava em Virgem. Agora, nós estamos no dia 10. Então, no dia 10, tá vendo, ó? Amanhã ela entra, a gente está entre, a gente está com a Lua em Sagitário e amanhã ela entra quarto crescente. A lua cheia que eu estava falando, Corcunda, tá vendo? Dia 14, e a lua cheia vai ser dia 17, né? No caso ali, no dia 20, a gente está programando fazer esse ritual, vai estar com essa energia entre, que tá vendo? Entre a lua cheia e a lua em touro, divergente em touro, trazendo essa energia de Urano até, né, para realização prática. Esse mês em especial, como está aqui escrito Elul, aqui é o tetragramaton Yud, Vav, Rei, Vav, né? O nome é Yahvé, né? Que é o nome mais sagrado, né? E a mudança de cada letra na ordem dela vai dar os meses ou as 12 permutações do nome de Deus. Os coros vão acontecendo a partir da divindade, ou seja, de Deus vai saindo a potência dentro da árvore da vida, e no caso é Camael, a potência. Né? A regência de Camael é o fogo de Deus e o fogo que está ligado a Marte, né? Está ligado ao nosso ego, à ação, né? E essa ação ligada em pensar, sentir e agir, principalmente, de um modo coerente com quem a gente é, como a gente está sendo. O segundo decano de Virgem, a influência da energia está ligada a Vênus. Então, na verdade, Marte, ele é ativo e Vênus é passiva, ou seja, ela recebe uma energia, tá? Então, o sentir, né? E o nome do anjo decano é Ra Yadya, tá? Que esse nome hebraico está aqui. Aqui tem todas as os atributos, né? E tudo aquilo que facilita a energia desse mês aqui, tá? E Erruiá, o atributo desse anjo, que na verdade cada anjo, o pessoal coloca ele como um ser físico, mas na verdade ele é um atributo divino. A ideia desse anjo, então, é conhecer tudo, ou seja, ganhar conhecimento das coisas, nos detalhes, para que, através disso, a gente compreenda e saiba se posicionar de uma maneira mais sábia com relação ao divino e com relação aos nossos planos. Então, é dito assim, que na Terra a gente tem a água da amargura. Por quê? A água da amargura. Porque a água de baixo, a água que está longe de Deus. Enquanto que isso é conhecido como Nefesh, ou alma animal. Então, essa alma animal muitas vezes se frustra, fica triste, fica com raiva, reage de forma instintiva animal. E a Neshama é a alma que está mais elevada, que traz faíscas divinas. Então, no meio, muitas vezes, de uma turbulência que a gente esteja vivendo, a gente sente uma faísca, uma voz calma, que nos traz paz, que nos traz alegria e que fala tudo pode se resolver por aqui. Então, nesses momentos, vale a pena a gente se firmar para escutar essa parte dessa Neshama, dessa alma superior, dessa alma humana, para que com isso a gente tenha uma razão mais clara das coisas. E, com isso, também a gente reveja quem a gente está sendo. Então, aqui fica o Salmo, né, como um código, né, que é esse Salmo 33. Né? E aqui ele cita até de geração em geração, isso tem a ver com a alma, né, com a transcendência, ou seja, nós estamos aqui, eu sou filho de Dario, de Nora, que era filho de fulano e ciclano, ou seja, a genealogia nossa. Então, nós somos o fruto
de várias gerações que culminaram na gente aqui. Honrar a nossa ancestralidade é honrar quem nós somos e tudo aquilo que nós fizemos para chegar até aqui. Honrando, então, toda a ancestralidade, se superando, indo além dos nossos limites aqui, tá? Esse pantáculo que está aqui é um estudo gemátrico, ou seja, a gematria tem a ver com uma numerologia cabalista ligada à parte hebraica, aonde tem a redução, né, de cada tributo. Então, aqui, Hayadiá, aqui está o nome de Camael, tá? A permutação do nome de Deus, e no final, aqui do ladinho de fora, está o Salmo, o versículo do Salmo, com o nome de Erruiá, né? Trazendo essa energia, essa vibração para esse mês. Eu sempre falo para colocar isso no ponto leste da casa, acender uma velinha no altar, tá? E fazer seus pedidos, fazer seus agradecimentos, acender um incensozinho lá, de modo a sempre estar trazendo essa energia para dentro da tua casa, né? E vendo também, eu vejo que é uma coisa importante, como uma imagem, te associa a isso e faz você lembrar. Muitas vezes a gente está esquecendo de alguma coisa, ou do que a gente está fazendo aqui, ou está irritado, está meio dormindo, acordado, a gente olha para isso e fala, opa, o que eu estou fazendo? Volta de novo ao propósito, volta de novo ao firmamento, né? Então, o Pantáculo é sempre para estar ativando essa luz no nosso dia a dia. E aqui tem as coisas, as conjurações que vêm da tradição, a conjuração dos quatro, é uma abertura para os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, ou seja, o fogo no sul, o leste a água, o oeste a água, o norte a terra e o leste um novo sopro, o elemento ar, tá? E depois os 7 dias, a geração dos sete também fala dos 7 dias da semana, dos 7 anjos, cada anjo de cada dia. Hoje, no caso, terça-feira, é o dia de Marte. Então, a gente firma a energia de Marte, essa energia aqui é pulsante, tá? Como o ciclo começou com a energia de Vênus lá, né? A gente está firmando essa energia de Vênus, né? Essa energia dessa cura amorosa, né? E essa cura também até da parte financeira, já que Vênus fala também de trabalho e fala também de ganhos financeiros, né? Através do trabalho. E claro, desenvolver amor ao trabalho, desenvolver para o trabalho não precisa ser uma coisa dura, né? A gente labuta, tem horas que a gente se supera, mas para quê? Para ter prazer, para viver bem, para ter boas coisas ao nosso redor, tá? E por último aqui tem a, a abertura, né? Para o divino, para que tudo isso esteja em comunhão, para que as coisas andem em suavidade, ou naquilo que a gente conhece como coluna do meio, tá bom? É, essa Esse trabalho a gente vai fazendo semana a semana, ou seja, toda vez que a gente acende a vela novamente, a gente coloca essa energia novamente no foco. Porque a vela dura 7 dias, começa na lua nova, né? 7 dias vai dar a lua quarto crescente e a gente acende a vela novamente. Quando chegar a cheia, vai estar acendendo outra vela de 7 dias, entende? Então dá uma diferençazinha de um dia e pouco lá para cada vela, tá? Mas é exatamente isso, firmar esses quatro cantos, firmar a nossa casa, firmar a terra para que a gente caminhe em direção àquilo que a gente busca, iluminar as coisas, entende? Fique com Deus.